Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui novamente ao canal Jesus Gonçalves. Meu nome é Jardel Gomes e eu fico muito feliz pelo convite de poder retornar aqui para fazer uma nova reflexão, né? E assim, nessa entrada de setembro, passando agora 7 de setembro, lembrando 1822, a independência do Brasil, eu resolvi falar sobre dependência. Por isso que um conteúdo me parece muito sugestivo e bastante denso, né, para a gente poder refletir, que se refere a ditados, né, em geral, que acabamos disseminando nas nossas relações, como, por exemplo, não dependo de ninguém e busco constantemente a minha independência financeira, a minha independência familiar, e eu acho isso interessante para a gente poder fazer uma reflexão, né? Para a gente poder rever esses princípios, o que está por trás disso, à luz da doutrina espírita. Bem, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e fiz alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E vocês ficam à vontade para criticar, para poder falar a respeito disso, mas também fundamentar, né, argumentos para que a gente possa construir um conhecimento mais confiável e mais perto da ciência espírita, como Kardec nos recomenda, porque nós não devemos trabalhar por meio de achismos. Então eu tive muito cuidado de poder trazer essas pesquisas, trazer autores espirituais, buscar no Evangelho, tanto no Novo Testamento como no Evangelho segundo o Espiritismo, os princípios, né, que acabaram norteando a minha reflexão. E essa reflexão, ela é aberta, porque nós estamos falando de relacionamento, né? E refletir sobre relacionamentos é uma necessidade. Reflexão sobre relacionamento social é uma necessidade humana. É necessário para evoluirmos enquanto seres humanos. E quem está dizendo isso não sou eu, são os próprios espíritos, né? Lá na Lei de Sociedade, que é um dos capítulos que está dentro da parte terceira, se não me engano, que é das leis morais, no Livro dos Espíritos, né? Lá ele diz que a vida em sociedade é uma obrigação do homem. Viver em sociedade é uma obrigação nossa. Ele deve se utilizar de todas as faculdades que Deus lhe deu, que lhe foram concedidas pela divina providência, para trabalhar, inclusive, pelo progresso da humanidade. Então, tudo que nós recebemos, nascemos, né, com ideias inatas, com talentos inatos, com facilidade, faculdades, né, como Kardec coloca, para fazer determinadas coisas, não veio simplesmente para nos autopromover, mas sim para promover a humanidade, né? E com certeza nós podemos fazer uma ponte direta com o Novo Testamento quando a gente lê a parábola dos talentos, né? Quando a gente começa a observar melhor a parábola dos talentos e as leis morais, principalmente esta, a lei de sociedade, nós vamos entender que tudo que nós carregamos nos foi dado por Deus, nos veio de graça, para que de graça pudéssemos conceder. Nós precisamos investir esses talentos, descobrir onde é que eles estão, para poder colocar em prática. Não é uma coisa que devemos enterrar, como o servo infiel da parábola, que enterrou, né? Ele não investiu como os outros dois servos, que devolveu a Deus com lucro. É uma metáfora para as nossas necessidades de trabalho, né? Necessidade de trabalhar os nossos talentos para poder devolver a Deus o que ele nos deu, só que enriquecido, né? Então, assim, nós não vamos começar a pensar pequeno como se nós fôssemos seres independentes, né? Partindo desse princípio da lei de sociedade, nós somos seres dependentes uns dos outros e ponto. Nós não dependemos, por exemplo, dos alimentos, nós não dependemos da água, da internet, nós não dependemos do trabalho para, inclusive, pagar tudo isso. Dependemos, de uma forma geral, da humanidade. Seja ela encarnada ou desencarnada. Porque, volto a dizer, não vamos pensar pequeno, né? Nosso planeta é habitado por uma fração mínima de toda a humanidade. Quem está dizendo isso? A Kardec, na introdução, né, do Evangelho segundo
o Espiritismo, quando ele vai fazer um resumo sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Ele disse que essa ideia dos seres humanos não habitarem apenas esse planeta não é uma ideia que surgiu simplesmente da doutrina espírita, mas que já estava sendo trabalhada lá na antiguidade com Sócrates e Platão, né? Então, o espírito encarnado é apenas uma fração da humanidade. E aí a gente começa a pensar realmente porque faz sentido, porque, por exemplo, já ouvimos falar em sociedade cósmica, ou seja, a construção de novos lares ou a possibilidade de habitar outros planetas, né, e conviver com outros seres que habitam esses planetas, faz todo sentido porque lá também poderia haver seres inteligentes, né? E assim, para não ficar fantasioso demais, nem para destoar do que a gente precisa realmente trabalhar, que é a nossa relação enquanto seres humanos encarnados na Terra, né? Nós não vamos pensar tão longe ainda, porque talvez nós precisemos, antes de tudo, nos preparar para esses passos grandiosos, maravilhosos, né, que transcendem a vida na Terra. Mas como é que nós vamos conviver bem lá fora se nós não estamos convivendo bem aqui dentro? Então vamos, tipo, frear um pouco, como diz a minha chefa, botar a bola no chão e definir as regras do jogo. O que eu preciso fazer primeiro? E veja que o pronome eu, apesar de estar falando de dependência, vai ser citado aqui com muito mais frequência, porque apesar de termos um problema social sério, que é a questão do relacionamento humano, que está cada vez mais frágil, mais sensível, está sofrendo com as ideologias, o debate ideológico, apesar de tudo isso, o problema ainda reside aqui dentro. Eu e a humanidade. Não a humanidade, eu, como se o problema fosse lá fora e eu simplesmente fosse o sofredor, né, com isso tudo. São coisas realmente que precisamos repensar, ressignificar, como se eu lembrar, a gente pode ver mais adiante. Não quero atropelar aqui os tópicos ou as reflexões que eu fiz, porque eu acho que seguir nessa ordem vai fazer com que a gente consiga refletir um pouco mais, consiga refletir um pouco melhor, cadenciadamente e pacientemente, né, passando por cada um desses tópicos, né, iniciais. É um bom exercício a gente começar sempre pelo básico. Se o problema é eu e a sociedade, por onde devo começar? Né? São grandes questões que a gente precisa trabalhar. Né? Então vamos pensar o seguinte: aqui, o recado dado pelos espíritos, ou melhor, nesse caso, na introdução é Kardec, que dá o recado que nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? E que aqui concentra apenas uma fração mínima de toda a humanidade. Não deixa isso escapar, porque quando a gente começar a pensar grande demais, esse tapa na nossa cara deve vir com muita força para a gente poder relembrar que quem sou eu? Eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu componho apenas uma fração mínima de toda a humanidade que transcende a vida na Terra, que existe além das fronteiras da órbita terrestre, né? Alcança outros planetas. É um dos princípios da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados, né? O que nós precisamos trabalhar é justamente isso. O como eu penso e vejo o mundo à minha volta. Será que com muita grandiosidade, com muita independência, ou seja, eu não dependo do que está acontecendo lá fora? Será que é realmente isso que está acontecendo? Isso nos faz pensar numa coisa que, contemporaneamente, nós estamos discutindo com muita frequência, que se chama inversão de valores, né? Isso me lembra um filósofo austríaco, naturalizado israelita, chamado Martin Buber, né, que escreveu um livro muito interessante. Apesar de denso, complexo, vale a pena dar uma lida, principalmente nos 3 primeiros capítulos. O resto do livro é mais didático, mais acadêmico, mas os 3 primeiros capítulos, ele nos faz pensar, né, sobre o nosso relacionamento com o outro, intimamente falando. Nosso relacionamento com o outro.
que já naquela época, lá em 1800 e lá vai fumaça, quando ele publicou esse livro, a relação estava se degradando, se transformando, inclusive, numa relação de não existe o outro na minha vida, só existem coisas. O outro é só mais uma coisa na minha vida. Ele chama isso de eu e isso. Não é eu e você, meu irmão, eu e você, a outra pessoa, eu e você, minha esposa, eu e você, meus filhos, né? Nós colocamos as outras pessoas na nossa agenda, nós tentamos planejar tudo com as outras pessoas, nós até tentamos comprar as outras pessoas, nós com o nosso prestígio, com a nossa vaidade. Veja as redes sociais, eu tento conseguir mais seguidores, muito provavelmente sem me importar muito com quem eles pensam, se eu estou sendo uma boa pessoa para eles, se eu estou sendo uma boa referência, mas o importante é conseguir seguidores. Não importa se eu estou fazendo o bem, não importa se as minhas intenções são boas, mas é prazeroso para mim. Veja que isso é pautado na inversão de valores, porque a gente acha que isso, a fazer fama simplesmente por fazer, é uma coisa meritória, um resultado de uma conquista, de um trabalho muito bem planejado, de um trabalho, de um esforço que, quando não é reconhecido, me deixa chateado, me deixa triste e muitas vezes até depressivos, né? Nós tornamos tudo sempre muito pessoal e lutamos para que tudo seja muito prazeroso, né? E esse tipo de pensar, tornar as coisas pessoais e prazerosas. Quando eu digo tornar pessoal, é tornar privado, sabe? Me fechar num mundinho, calado ali no meu quarto, no celular, e somente viver a vida por aparências, né? Tornar as coisas muito privativas. Eu só mostro aquilo que eu quero mostrar, que eu preciso mostrar, que é do meu interesse mostrar, né? E quando nós falamos de conquista de prazeres, nós batalhamos com unha e força, passando por cima de tudo e de todos, para poder alcançar esse prazer que é íntimo, é meu, é particular. Isso é uma crise da nossa modernidade, né? A crise da modernidade é o capítulo 3 do livro Refletindo a Alma, que foi escrita por uma pleiade de catedráticos, acadêmicos, profissionais de saúde, inclusive, né, que fazem parte do núcleo espírita brasileiro, se não me engano, que é tipo um subconjunto, se não me engano, posso estar falando alguma besteira, mas eu acredito que está atrelado à AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita, né? Existe agora, né? Uma associação que cumpre o que o próprio nome diz, associa medicina e espiritualidade. É uma excelente proposta e tem um canal no YouTube, tem várias séries de discussões e reflexões sobre saúde e espiritualidade que eu recomendo que vocês também assistam. E lá tem o autor desse capítulo, chamado Gerson Roberto. Ele escreveu esse capítulo e eu acho ele muito interessante, porque ele também pega referências de outros livros, de outros pensadores, inclusive autores espirituais, né, que refletem, tipo, a mudança do nosso comportamento frente ao capitalismo, frente ao industrialismo e à digitalização. A digitalização. Não mais a globalização, mas sim, na nossa era, a digitalização, onde nós estamos trabalhando para tornar tudo muito virtual, né? Inclusive a nossa felicidade. Eu posso não estar feliz aqui, no mundo real, mas no mundo virtual estou sempre sorrindo. Até minha tristeza no mundo virtual, como a tristeza do luto, é uma tristeza mascarada de imagens representativas que provavelmente não signifiquem ou trazem tudo o que realmente estou sentindo. Nossa conversa por meio de stickers no WhatsApp e também por meio de emojis, né, nas redes sociais, também é uma forma de mascarar o nosso comportamento e, consequentemente, vamos disseminando uma cegueira social. Tipo, eu não consigo enxergar o outro como ele realmente é, porque ele não deixa que eu veja ele como ele realmente é. Por que é que eu sou assim, né?
né? Fazemos parte. Por que é tão prazeroso disseminar ideias como de vaidade, egoísmo, né? Por que é tão prazeroso para mim, ou é tão importante para mim viver esse tipo de fachada, esse tipo de máscara, né? Bem, de certa forma, para ser aceito numa sociedade que provavelmente já está doente, eu preciso agir como ela, porque senão eu não seria aceito. E não ser aceito na sociedade significa ser abandonado. E a aceitação teve um valor trocado também. A aceitação é tipo ser reconhecido por um talento que talvez eu não tenha, ou melhor, eu preciso ser reconhecido por talentos que eu não tenho, ou seja, talentos que as pessoas famosas têm, né? Verdadeiras celebridades que carregam seus talentos e eu tento imitá-las para também conseguir a atenção social e, consequentemente, ser aceito. Eu espero que eu tenha sido claro nesse sentido. Mas muito do que isso, né, carregado em minhas palavras nesse momento, Joana traz no livro Vida, Desafios e Soluções. Vida, Desafios e Soluções. É um livro também muito interessante, faz parte da série psicológica, que vale a pena ser estudado, tá bom? Inverter valores é também uma forma de ofuscar o que realmente importa para todos nós. E aí eu estou pensando num coletivo, né? Para mim, é importante ofuscar os meus interesses para poder. Assim, eu preciso atender interesses pessoais, certo? Mas eu ofusco ele, eu mascaro ele, tipo, eu disfarço ele para que as outras pessoas não percebam que eu realmente estou interessado em outras. E a gente chama isso de segunda intenção, né? Mas o que realmente importa é a felicidade geral, não a minha felicidade. Porque quando eu mascaro, eu estou simplesmente dizendo para outra pessoa: olha, eu tenho que conquistar a minha felicidade e não importa como você se sente com isso. Mas aí a gente está ferindo um conceito muito clássico que se chama a felicidade geral. Não a felicidade geral da nação, que aconteceu em 1900, em 9 de janeiro de 1822, quando a nação ficou feliz porque Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, não voltou para Portugal. Ele disse que ficaria no Brasil, conhecido como Dia do Fico, né? Isso aconteceu no mesmo ano da independência do Brasil. A história do Brasil colônia traz uma série de pontes que a gente pode fazer com essa reflexão. O Dia do Fico, traduzido na felicidade geral da nação, mas que hoje a nossa batalha, enquanto movimento espírita, enquanto doutrina espírita, pelo menos, ou enquanto verdadeiros cristãos, é promover a felicidade geral da humanidade, porque principalmente a terrena, porque o meu país, a minha nação, é a terra, né? Como canta aquela música maravilhosa. Eu gostei muito quando colocaram os refugiados naquela propaganda para cantar O Meu País é a Terra, né? E a mensagem fica clara para todos nós e nos convida para a reflexão. Por que é que eu sofro com tantos estrangeirismos? Por que é que eu sofro tanto com a invasão da cultura alheia? Desde quando isso é necessário para tornarmos, todos nós, uma só nação no planeta? Não é promovendo o comunismo nem nada disso, não, gente. Isso é pensar pequeno diante das possibilidades das coisas como elas já estão acontecendo, né? No livro Jesus e Desafios, o maior desafio, ou no livro não, é o capítulo 1, Jesus e Desafios, do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles. Ela coloca que o maior desafio do espírito é acompanhar o progresso. Não é simplesmente progredir, não é simplesmente evoluir progredindo por conta própria, mas acompanhar a evolução das coisas. As coisas vão mudar, independente da minha vontade ou não. Agora, se eu reconhecer a mudança e me adaptar a ela de tal forma que eu não sofra tanto, vai ser o melhor para mim. Mas para isso eu preciso estar presente. Para isso eu preciso sair dessa caixinha da felicidade contida no capitalismo, no materialismo, ou em qualquer outro ismo, né, de cunho adoecido, que não faça parte, né,
desse processo que é viver bem em sociedade, viver bem com o outro, não só comigo mesmo, mas com o outro também, né? E isso mata qualquer ideia de independência ou morte, porque os valores precisam ser superados. Naquela época, por exemplo, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, como dizem, proclamou a independência do Brasil, o Brasil conseguiu se livrar do cativeiro, mas os escravos não, os negros, né, os indígenas, não se livraram desse tipo de cárcere, um cárcere social, porque era ético escravizar. Então, pode até ter ficado feliz a nação, porque nós conseguimos, conquistamos a independência. Mas fica também um recado: nenhuma mudança feita radicalmente faz bem para qualquer pessoa. As coisas devem ser feitas aos poucos e naturalmente. De preferência, aqui dentro primeiro, para depois fora. Isso se chama construção da sabedoria, né? Construção do conhecimento para a promoção da sabedoria. Então, eu só vou fazer o que sei fazer, porque aqui dentro eu estou resolvido comigo mesmo, eu tenho certeza que carrego todas as condições para fazer o que precisa ser feito. Então, primeiro aqui dentro, depois aqui fora. Esse agir se chama agir com o bem, que é determinado, ou que esse conceito de agir com o bem é bem trabalhado com Joana, junto com Divaldo. Ele fala muito nas palestras dele, que não é importante, mas importante não é agir pelo bem, ou em nome do bem, defendendo o bem, como se coisas estivessem sempre lá fora, mas o bem já está aqui dentro, ele só precisa ser revelado. Eu preciso tirar a candeia, né, debaixo do alqueire, ou seja, a candeia sendo o bem, está escondida, né, embaixo de conceitos, princípios, necessidades, interesses, tentações, que eu procuro mascarar, esconder, para poder atender coisas que só atendem a mim, né? Ou para eu poder buscar atender coisas que somente me satisfazem, não satisfazem, né, os outros. Amélia Rodrigues também traz isso no texto Testemunhos à Fé, né, do primeiro capítulo do livro O Evangelho Redivivo. Amélia Rodrigues trabalha esse conceito de agir com o bem não é reagir, não é viver reagindo, odiando, detesto esse presidente, eu detesto esse país, eu detesto os brasileiros, eu odeio, eu odeio. Às vezes não, a frase eu odeio não é proclamada assim abertamente, não é dita abertamente, mas está intrínseca, né, no tom da mensagem que está sendo passada. A gente escreve coisas que, tipo, menosprezam os outros, menosprezam o país, torna tudo muito imperfeito e esquecemos que fazemos parte disso, e com esse tipo de comportamento estamos contribuindo para a piora, não para a melhora, né? Então, assim, somos eternos, né? Vamos guardar também a paciência nesse processo, porque, como eu acabei de dizer agora há pouco, qualquer valor que precise ser superado, como a escravidão já foi superada, a misoginia está aos poucos sendo superada, o racismo, a homofobia, entre outros valores que estão sendo superados, né? Socialmente, eles já foram até superados, porque é crime, né, praticar qualquer um desses preconceitos, mas isso normativamente, né? Mas no meio social ainda vemos questões da microfísica das relações, nos pequenos comportamentos, nas palavras, nas ações, na forma de pensar, na forma de olhar, na forma de fazer as coisas acontecerem. Isso ainda a gente está pecando. E aos poucos a gente vai superando isso. Aos poucos, porque somos eternos, né? Nós devemos sim nos esforçar, mas se esforçar não é se acabar tudo, né? A vida é cheia de ciclos infinitos que nos convidam a recomeçar, sempre. Palavras de Joana, no capítulo Jesus e Desafios, capítulo 1, do livro Jesus e Atualidade.
ela deixa isso muito claro. Para vencer os estágios da nossa evolução, nós precisamos recomeçar sempre, respeitando os ciclos. Um minuto começa porque outro terminou. Um ano termina, né? Porque precisa começar o próximo. Uma palestra, né? Também uma reflexão. Uma fala tem um início e um fim. Depois vem o próximo início, depois um novo final. E como a gente vai escrever esse novo final fica por conta do nosso estado de presença. Estar presente para conseguir ressignificar as coisas. Lembrando que, se não me engano, é a frase de Milor Fernandes, ninguém pode ser feliz sozinho, ou de um poeta brasileiro, eu não me lembro o nome, mas já é uma frase bem conhecida, ninguém pode ser feliz sozinho. Mensagem dada, inclusive, por Cristo, né? Amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também está contido no livro Jesus e Desafios, ou no texto, né, Jesus e Desafios, capítulo 1, porque Joana já deixa, procura esclarecer, né, a mensagem contida por trás desse processo, que é o processo de autodescobrimento. Não é à toa que ela começa com esse livro, Jesus e a Atualidade. Toda a série psicológica dela é de 16 livros. Ela começa com Cristo, né? Porque o autodescobrimento tem que ter uma referência. Se eu tenho uma referência que, segundo os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, se essa minha referência é o modelo e guia chamado Jesus, o que me impede de alcançar esse modelo e guia? Essas questões me levam ao autodescobrimento, que faz parte do processo maior, que se chama Conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Estou partindo do princípio de que eu não me conheço. Só que para continuar me conhecendo, preciso ter essas bases bem formadas, os conceitos bem definidos na minha cabeça, porque eu não posso agir com achismos, eu preciso continuar estudando, e estudar para aprender, né? Principalmente esse roteiro e guia para toda a humanidade. Ensinar os outros a ser melhores é muito fácil, mas o Evangelho nos ensina a sermos seres humanos melhores. No livro Jesus e a Humanidade, no texto, no capítulo Jesus e Humanidade, que é do mesmo livro, Jesus e Atualidade, enfim, eu vou deixar esse livro super recomendável. Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles. Vale muito a pena, porque como ela já traz bem no prefácio, primeira frase, Jesus, apesar de todos os avanços tecnológicos, terapêuticos, ele continua sendo muito atual. Ele nos ensina realmente a sermos seres humanos melhores. Jardel é difícil, mas Jardel responde: a recompensa só vem para quem se esforça. Não vem para quem mudou, ou não vem para quem conquistou a glória. Mateus capítulo 7 e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, falam a mesma coisa. Falam a mesma coisa. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em dominar as suas más inclinações. Deixo aqui recomendado que, se você não tem intimidade com o Novo Testamento, não precisa ler todo. Comece com o Sermão da Montanha. Comece com os pequenos textos que estão contidos no capítulo 5, 6 e 7. É Jesus só ensinando, ensino moral. Jesus só ensinando nesses 3 capítulos. É só Jesus pregando na montanha. A gente pensa que Sermão da Montanha é só as bem-aventuranças, mas não. A Sermão da Montanha é um sermão completo, muito rico, cheio de ensinos e frases de efeito que só Jesus poderia ter proclamado naquela época. Uma época mais adolescente da humanidade, que estava se reconhecendo, estava pronta para se rebelar. E Jesus disse: olha, calma, mansidão. No mundo tereis aflições. Mas vejam, eu venci o mundo, então você pode vencer também. Depois de pegar esse texto, pega o ensino moral explicado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E não esqueça,
Dividir para conquistar, segundo Sun Tzu, né? Do livro A Arte da Guerra. Dividir para conquistar é aos poucos. A vida é cheia de ciclos infinitos que nos convidam a recomeçar. Então, recomece. Não perca tempo. Não vai conseguir amanhã? Recomece na segunda. Não vai conseguir sempre? Recomece. Desde quando se lembre. Preciso voltar a estudar, preciso voltar a me conhecer, preciso voltar a esse processo de autodescobrimento, porque é importante para mim e, principalmente, é importante para toda a humanidade. Eu dependo disso. É disso que eu realmente dependo. E o resto é consequência. Tá bom? Então, esse era o recado, essa era a minha reflexão. Espero que eu tenha sido objetivo, direto e não tenha ferido o ego de ninguém. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima, se Deus quiser.